Beleza, então hoje a gente continua a parte de equilíbrio químico. Só deixa eu tirar a Peppa daqui. Tchauzinho, gente. Tchauzinho, tchau para Peppa. Tchau, gente. Tchauzinho, tchauzinho. Então nós vamos fazer a parte de cálculo de equilíbrio. Dá para calcular alguma coisa no equilíbrio químico? Dá para calcular a constante de equilíbrio. Mas como assim, professor? Dá para calcular a constante? Primeiro tem que ter uma fórmula da constante de equilíbrio. Então, nós vamos começar devagarinho. Nós vamos calcular esse K aqui, que é uma constante de equilíbrio. Esse K é uma constante de equilíbrio. Então, primeiro a gente vai aprender a montar, a construir a fórmula para poder calcular essa constante. Bem simples. Eu vou fazer uma reação genérica aqui. A mais B. Flechinha que vai e que volta. Dois sentidos, é porque é uma reação reversível, dando C mais D. Vamos colocar na frente aqui como se fossem os coeficientes, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. Então, esses aqui são os coeficientes, aqueles números que balanceiam, que equilibram a equação. Aí a gente põe aqui o estado físico, né, geralmente, gasoso, sei lá, gás, ou pode ser líquido, pode ser sólido, pode ser gasoso, pode ser aquoso, Aquoso é dissolvido em água, às vezes é uma solução aquosa, então vai aparecer embaixo de cada substância qual é o estado físico, qual é direitinho, assim, bem bonitinho. Então a ideia é a seguinte, essa constante K, ela é calculada desse jeito assim, Eu vou pegar a concentração dos produtos, produto C, multiplica a concentração do produto D. Esse símbolo aqui quer dizer concentração. Eu vou colocar aqui do ladinho. Esse símbolo aqui é concentração. Então, eu vou pegar a concentração do C vezes a concentração do D, elevadas aos seus coeficientes. Então, se aqui na frente for 1, for 2, for 3, aqui em cima vai ser 1, 2, 3. Dividido pela concentração do A, multiplica a concentração do B. Então, aqui vai ser no Azinho e aqui no Bzinho. Essa é a fórmula que a gente vai usar para calcular a constante. Como eu estou usando concentração, aqui eu vou colocar um C. É um Kc. Então, é uma constante de equilíbrio que usa o quê? Usa as concentrações. Então, é Kc. Eu poderia usar aqui no lugar dessa concentração, eu poderia usar, por exemplo, a pressão. Se eu estiver trabalhando só com gases, como no caso aqui, eu poderia usar a pressão de cada gás. Cada gás dentro de um recipiente, ele tem uma energia cinética, ele vai se chocar contra as paredes do recipiente de uma forma. Isso vai gerar uma pressão. Então, ele pode ter a pressão de cada gás, eu poderia usar aqui. Só que ao invés de ser Kc, seria um Kp, constante de equilíbrio para a pressão. A gente faz depois também. Então, a ideia é assim, no equilíbrio químico, lá no equilíbrio, eu vou ter as concentrações de cada uma dessas substâncias. Se eu colocar direitinho na fórmula, eu calculo a constante de equilíbrio. Uma constante de equilíbrio alta, vamos fazer aqui um raciocínio matemático. Se essa constante aqui for alta, vou imaginar 100, 200, 500, um valor alto, significa que eu tenho bastante produto, diretamente proporcional, e tenho pouco reagente, A e B. Significa que a reação está deslocada bastante para a direita. Então, a minha ideia, sempre que eu quiser produzir C e D, eu tenho que aumentar a concentração de C e D e eu tenho que baixar a concentração de A e B. Então, eu vou ter uma constante alta. Então, a minha reação está deslocada para a direita. Ao contrário, se eu tiver um valor de constante de equilíbrio baixa, significa que, diretamente proporcional, né? Então, se a constante é baixa, a concentração de C e D é baixa, e a concentração de A e B é alta, inversamente proporcional. Então, se eu tiver um equilíbrio deslocado para a esquerda,
vai dar um valor de Kc baixo, 0,5. 0,5 significa que embaixo está maior do que em cima. 0,1, 0,00 não, né? Mas 0,01 significa que o equilíbrio está muito deslocado para a esquerda. Um valor de constante maior que 1, né? Mais alto, maior que 1, significa que eu estou deslocando o equilíbrio para a direita. Então, num exercício, eles podem perguntar, o valor da constante é 500. O que significa? Ah, significa que o equilíbrio está deslocado para os produtos C e D. Legal. Então, vou fazer vou fazer essa continha aqui, vou montar a fórmula, uma reação de verdade. Assim, vamos pegar uma reação de verdade. Sem ser A e B, C e D. Como é que ficaria numa reação tipo a formação da água, por exemplo? Vamos botar assim, ó. H2 mais O2, flechinha, H2O. Então, tem 2 aqui, 2 aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. O2, 2O. Está balanceadinha. Beleza. Então, eu vou fazer, ó. Constante para a concentração, Kc, é igual. Concentração do H2O elevado ao quadrado, ó. Produto dividido pela concentração do H2 ao quadrado, que multiplica a concentração do O2 elevado a 1. Aqui na frente não tem nada, é 1. Essa é a fórmula para essa reação. Então, essa reação aqui vai ter essa fórmula. Ah, então quer dizer que isso não vai ser dado no vestibular, numa prova? Não. Essa fórmula não pode ser dada. Por quê? Porque depende da reação. Cada reação vai ter a sua constante, a sua fórmula para calcular a constante. Então, vai ser sempre produto sobre reagente. E aqui é sempre vezes, ó, multiplicação. Então, é o produto, ó, multiplicação da concentração dos reagentes elevadas aos seus coeficientes, dividido pela multiplicação, ó, da concentração dos reagentes elevadas aos seus coeficientes. Produto sobre reagente. Vamos fazer mais uma, vamos fazer mais uma. Antes da gente começar a calcular uma constante, vamos fazer mais uma aqui, ó. Então, vamos pegar uma reaçãozinha tipo N2 mais H2, flechinha que vai e que volta, ó, equilíbrio químico reversível, NH3. Então, tem que balancear, ó, N2, 2. Balanceamento por tentativa. Tento 2, ó. 2N, N2. Agora, 2 vezes 3, 6H6. Então, vai um 3 aqui. Ó, fechou. Aí, eu quero calcular a constante de equilíbrio para a concentração. Então, eu vou pegar concentração do NH3 ao quadrado, dividido pela concentração do N2, que multiplica a concentração do H2 ao cubo. Ó. 1, 3. Ó. 1, 3. Está aqui a fórmula. Então, vai ser sempre produto sobre reagente. Ó. Concentração dos produtos elevadas aos seus coeficientes. Só tem esse aqui, não tem outro produto. E a multiplicação dos reagentes aqui. Ó. Pronto. Então, se eu tivesse agora, imaginar assim, ó, aqui tivesse escrito assim, ó, gasoso, 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 e a questão pedisse para achar, ao invés de Kc, pedisse para achar Kp. É a constante de equilíbrio, levando em conta quem? As pressões, a pressão. Ah, então eu não posso usar esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui é de concentração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse símbolo fora, e aqui eu vou colocar a pressão, pressão, pressão. Ó, a pressão do NH3 ao quadrado, multiplica aqui embaixo, ó, a pressão do H2 ao cubo e a pressão do N2 a 1. É a mesma coisa, só que eu troquei o símbolo de concentração por pressão. Mas como assim pressão, né? Pode ser estranho? Então, pensa comigo. Ó. Se eu tiver um recipiente fechado, eu estou falando de gases. Gases tem que estar onde? Dentro de um recipiente fechado. Um botijão, um cilindro. Onde é que eu vou guardar o gás de cozinha? Tem que ser dentro do botijão. Vocês acham que lá dentro ele está parado? Não, aquele gás ele está se agitando. Ah, mas lá ele é líquido. Opa, peraí. Tem uma parte líquida porque ele foi comprimido até virar líquido. Mas tem uma parte que está aqui no estado gasoso. E essas moléculas, elas se agitam, elas batem contra as paredes, contra a superfície do líquido, ela bate aqui, ela bate aqui. Então, o que é pressão? Pressão é força sobre área.
Então, ele vai fazer uma força nessa área aqui, ó. Isso vai gerar uma pressão. Cada gás tem uma massa molecular. Então, cada gás vai ter uma pressão, vai exercer uma pressão. E essa é a pressão parcial de cada um nessa mistura. Porque aqui eu tenho uma mistura, eu botei esse com esse para formar esse. Eles estão misturados. Enquanto estão ali esses dois juntando para formar esse, e esse está voltando para formar aqueles dois. Então, cada gás desse aqui vai ter uma pressão parcial. Parcial porque é de cada um. Não é total. Total é a pressão exercida por eles três, ó. Esse. Cada um tem a sua parte nessa pressão. Então, quando a gente fala, por exemplo, em pressão atmosférica, é da atmosfera, a pressão da atmosfera. O que compõe ali? Tem gás oxigênio? Tem. Tem gás carbônico? Tem. Tem gás nitrogênio, que é o mais abundante. Tem vapor d'água. Todos esses gases estão exercendo pressão, peso, força sobre a área. Eles estão batendo no nosso corpo, batendo nas superfícies, uns nos outros. Isso vai gerar uma pressão, força sobre a área. Essa é a pressão atmosférica que a gente conhece, um ATM. Ah, que legal, né, professor? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um exercíciozinho assim. Vou imaginar que a questão... Vamos lá, os dados do exercício. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Calcule a constante Kc sendo dados no equilíbrio. Dois pontos. Sendo dados no equilíbrio. Então, tem lá N2, concentração, H2, concentração, NH3, concentração. Então, olha só. No equilíbrio, então ele está me dando as concentrações de cada um no equilíbrio. Então, nós vamos pegar aqui, vamos imaginar que aqui, no equilíbrio, seja, vamos botar aqui, aqui, não, vamos botar um númerozinho maior aqui, né? Vamos botar 3 aqui, 1 aqui, 1 aqui. Essas são as concentrações, 3 mol por litro, 1 mol por litro, 1 mol por litro, concentração. Aí ele pede para achar a constante. Então, eu vou ter que ter uma fórmula. Então, vamos lá. Kc, a reação é aquela de N2 mais 3H2, flechinha que vai e que volta, 2NH3. Então, vamos lá. Fórmula. Constante é o produto, NH3, ao quadrado, dividido pelo reagente, N2, elevado a 1, e o H2 ao cubo, ó, elevado a 3. Aqui tem 1, elevado a 1, aqui tem 2. Pronto. E agora? Agora ele já me deu as concentrações, ó. Ele me deu, ó, essa no equilíbrio, ó. No equilíbrio ele me deu as concentrações. Então agora é só substituir. Kc vai aqui, ó. NH3 é 1 ao quadrado. O outro, N2 é 3. O 1 aqui, 1 ao cubo. Então, Kc, 1 ao quadrado, 1. 1 ao cubo, 1. Então, esse foi. 1/3 é 0,3333333. Aí, pronto. Eu posso deduzir o quê? Eu posso raciocinar em cima disso pensando assim, ó. Ah, quer dizer que essa constante de 0,333 significa que o meu equilíbrio está deslocado ainda para onde? Para a esquerda. Porque, ó, é menor que 1. Significa que o de baixo, ó, os dois de baixo ainda são maiores do que o de cima. Por isso que deu uma fração. 0,333, né? 1/3, 0,3333. Ah, então é simples assim, é só substituir os valores ali em cima? É só substituir os valores. Mas vamos pegar um outro exercício aqui, ó. Vamos fazer um outro exemplo. Eu poderia dar o valor da constante também para achar a concentração. Vou imaginar um outro enunciado aqui, ó. Bom, dada a reação, dois pontos. Então, tem lá N2 mais 3H2, flechinha que vai e que volta, NH3, 2. Ó, foram colocados para reagir 1 mol
de N2 e 3 mols de H2. Foram colocados para reagir no início. Então, eu comecei com 1 mol desse e 3 desse. Beleza? Então, quanto é que tem desse outro? Se eu estou começando a reação agora, eu botei esse para reagir com esse, quanto é que tem desse? 0, né? Não começou ainda. Agora vai começar a reação. Então, vamos lá. Ao atingir o equilíbrio, verificou-se que 50% do N2 reagiu. Calcule o KC. 2 pontos. Tá, e agora, não vai dar concentração, não vai dar tabelinha, nada? Não, para quê? Então, vamos lá, devagarinho. A reação é essa aqui, ó. N2 mais 3H2, flechinha, 2NH3. Aí, antes, ele tinha me dado a tabelinha com as concentrações no equilíbrio. Então, eu já substituí na fórmula, ele já me deu os valores no equilíbrio. Agora, não, agora ele me disse que tinha 1 desse, 3 desse e 0 desse. Isso aqui é no início. No início tinha isso. Aí ele me disse que no equilíbrio, metade, ó, no equilíbrio, 50% do N2 tinha reagido. Espera aí. Se 50% reagiu, quanto é que sobrou? Metade, né? Metade reagiu, sobrou metade. Eu preciso achar a quantidade no equilíbrio. Quanto é que sobrou lá dentro? Porque vai acontecer isso aqui, ó. O N2 tinha 1 mol. Aí começou a reação, ele foi para 0,9. Aí ele continua reagindo, ele vai para 0,8, 0,7, 0,6. Quando chegou em 0,5, atinge o equilíbrio. Quer dizer, quando atinge o equilíbrio, essa concentração aqui ela fica constante. Isso é uma propriedade do equilíbrio. Quando a reação atinge o equilíbrio, a concentração permanece constante. Então, ele me disse que metade reagiu. Então, olha só. 1 menos 0,5 igual a 0,5. Então, isso aqui, ó, fica constante. Então, se metade reagiu, quanto é que sobrou no equilíbrio? Metade. Tá, mas, professor, esse aí o professor vai achar só um aí, né? Só o N2 e o H2, como é que acha? Do mesmo jeito, não é uma reação não é estequiométrica, ó. Se aqui reagiu metade, aqui vai reagir quanto? Metade também. Então, aqui eu tenho, ó, 3 menos metade de 3, 1,5, vai sobrar 1,5 no equilíbrio. Então, é constante. Olha só, uma outra forma de fazer. Ó. O que acontece durante a reação? Então, eu tenho esse 1 aqui, e ele vai reagir a alguma coisa, reage, 1 menos x. Eu vou tirar x dele, como se eu estivesse dando uma mordida na maçã. E esse x aqui tem que ser 0,5, porque ele me disse que é 50%. Ó. Então, 1 menos x vai dar o que sobra. Então, aqui eu vou botar no equilíbrio. Então, 1 menos x, eu sei que x é 0,5. Então, vai ser 1 menos 0,5 igual a 0,5. Aí, tá vendo que a reação é 1 para 3? 1 para 3. Se esse cara reagiu 0,5, esse cara aqui eu vou fazer a reação assim, 1 menos 3x. Ó, que interessante. Porque ele reage 3 vezes mais que o outro. Ó. Se aqui o x era metade, aqui vai ser 3 vezes 0,5, 1,5. Tá vendo como eu achei o 1,5 também? Metade. Porque aqui, ó, ele disse que era 50%. E se ele me diz que é 40%? Ah, 40% de 1 é 0,4. Ah, se ele me diz que é 80%, 80% de 1 é 0,8. Então, aqui, 3 menos 3 vezes 0,5. 3 menos 1,5. Vai sobrar 1,5. Agora, esse aqui vai produzir? Quanto que produz? Tá vendo? Ó? Se esse aqui reage 1, aqui produz 2. Tá vendo que é o dobro? Ó? 1 para 2. Se aqui o x, ó, aqui é 2x que produz. Percebe? Eu tinha 0
Ó, 0 que eu tinha antes, mais 2x. O que produziu? Por que 2x? Porque, ó, 1 para 2. Se aqui sai x, 1x, aqui vai produzir 2. Então, aqui o x é 0,5. Como é que eu sei que o x é 0,5? Porque ele falou que é 50%. Então, 2 vezes meio vai dar 1 mol. Aqui é 1 mol, aqui 1 mol. Então, eu já tenho os valores no equilíbrio. Agora, eu já tenho os valores todos no equilíbrio. Então, Kc vai ser ali o NH3 elevado ao quadrado, dividido por N2 e H2 ao cubo. Então, agora, substitui. NH3 é 1 ao quadrado. O N2 é 0,5 elevado a 1. E o H2 é 1,5 ao cubo. Então, valor da constante. Agora, faz na calculadora. Está em casa, não tem problema fazer na calculadora, não mora ninguém. Mas vamos fazer isso com calma, devagarinho. Então, eu tenho aqui 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 igual vezes 0,5, 16875. Então, 1 dividido por 1,6875, 0,59. 0,6, vamos botar aqui, ó, 0,6. Pronto, essa é a constante, 0,6. Então, o que me diz essa constante de 0,6? Que o equilíbrio ainda está deslocado para a esquerda. Ah, tá, professor, e se tivesse mudado aqui, por exemplo, se fosse aqui 80%? Então tá. Então, eu vou fazer de novo, ó. 1 menos x. 3 menos 3x. Eu começou com 1, começou com 3. Aqui começou com 0. É a mesma receitinha de bolo, ó. Só que agora o x, quanto é que é x? É 80% de 1. 0,8. Então, aqui eu vou colocar 0,8. 1 menos 0,8, o que sobra? Sobra 0,2. É o que sobra no equilíbrio que eu preciso. Aqui vai ser 3 vezes 0,8, 3 vezes 8, 24. Então, aqui 3 vezes 0,8. 3 vezes 0,8, vai dar 3 vezes 8, 2,4. 3 menos 2,4 vai dar 0,6. Aqui vai dar 2x, o x é 0,8. Então, o x é 0,8, 2 vezes 8, 16, 1,6. Pronto. Aí eu vou substituir agora na fórmula. Só mudei para 80%, o resto fica igual. Ó. Então, NH3 é 1,6. 1,6. Normalmente, em questões de prova vestibular, eles colocam números inteiros aqui para fazer uma conta redondinha, bonitinha, né? Não 1,6 ao quadrado, fica chato, né? Esse aqui vai ser 0,2 e aqui vai ser 0,6 ao cubo. Então, vamos fazer a continha de novo, usar a calculadora para a gente não perder tempo aqui. Então, vai dar 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6, é o cubo, né? Vezes 0,2, igual 0,0432. Então, 1,6 dividido por 0,0432. Vai dar 37. Então, aqui o Kc vai dar 37. Agora é um valor mais alto, ó. Tá vendo que 80% reagiu? 80% já virou, já foi para cá, ó. Essa reação aqui. Então, 80% já virou produto. Significa que já está deslocando o equilíbrio para onde, ó? Para os produtos, para o lado do NH3 aqui, ó. Então, legal de ver que esse número aqui da constante, ele me diz alguma coisa, ele tem uma interpretação, ó, um valor de constante maior que 1. Significa que já está deslocando, ó. Eu mudei para 80%? Então, o que eu posso fazer? Só para lembrar de ontem, o que a gente pode fazer para deslocar o equilíbrio? Por exemplo, ó, eu tenho um valor de constante, eu quero fazer esse valor maior ainda. Eu quero que esse equilíbrio desloque mais ainda para cá. Aí tem aqueles fatores que deslocam o equilíbrio. Como são todos gases, né, que teria que aparecer aqui, lógico, né? Você não vai adivinhar que isso é gás. Gás, gás. Eu teria que aumentar a pressão. Por exemplo, ó, lembra? A pressão, quando aumenta, desloca para o lado de menor volume. Ó. 1, 3, 1 mais 3, 4. Aqui tem 2. Se eu aumentar a pressão aqui, eu vou empurrar o equilíbrio para a direita.
desloca para o lado de menor volume. Ó, que legal. Então, eu faria o quê? O Kc, a constante, seria maior ainda. E se for uma reação endotérmica ou exotérmica, eu poderia trabalhar com a pressão? Poderia trabalhar com a pressão. Então, o que vai acontecer? Poderia trabalhar com a temperatura? O que vai acontecer? Ah, a temperatura, a pressão aumenta, vai deslocar para o lado de menor volume. E a temperatura desloca sempre para o lado endotérmico. Lembra sempre assim, ó, temperatura, o que acontece? Uma reação exotérmica libera. Então, tira calor dela. Se ela quer liberar calor, tira calor dela, e ela funciona melhor. Tá vendo? Ó? Agora, uma reação endotérmica, ela absorve calor. Então, o que você faz? Você dá calor para ela? Ela quer calor, então você dá calor para ela. É bem fácil de raciocinar. Se aumentou a temperatura, vai favorecer qual lado? O lado endotérmico, aquele que gosta de calor. É fácil. Ó. E a concentração, ó. Tá vendo que essa reação ela está consumindo N2 e H2? E ela está empurrando para a direita? Então, o que eu vou fazer? Eu vou alimentar aqui, ó. Eu vou colocar mais N2 mais H2 e eu vou tirando NH3. Vou sempre tirando NH3. Eu vou empurrando o equilíbrio sempre para a direita. Que legal, legal. Isso dá para interpretar bastante coisinha aqui, ó. Então, nós vamos trabalhar aqui. Vamos fazer uma outra questãozinha só para trabalhar um pouquinho com pressão também. Eu posso calcular a constante de equilíbrio falando da pressão. Do mesmo jeito que foi feito aqui, eu posso fazer o outro exercício tranquilo. Só para a gente ir fechando, então. Vou imaginar que eu tenho uma reação gasosa. Vamos pegar aqui essa aqui, ó, N2 mais 3H2. Flechinha que vai e que volta, 2NH3. 1, 3, 2. Essa é a minha reação. Então, aparece embaixo gasoso, gasoso, gasoso. Pressão só atua sobre gases. Então, vamos lá. Eu quero achar o Kp. Agora não é mais Kc de concentração, é Kp de pressão. Então, eu vou ter a pressão parcial do N2, do NH3, é produto elevado ao quadrado, olha o 2 aqui, dividido pela pressão do N2 elevada a 1, dividido, ó, multiplicando aqui agora a pressão do H2 elevada ao cubo. Pronto, essa é a fórmula. Aí o exercício vai te dar, ó, dadas as pressões parciais no equilíbrio. Então, ele vai te dar as pressões parciais no equilíbrio. A pressão do N2, a pressão do H2 e a pressão do NH3. Lembrando que pressão pode ser ATM, atmosfera, ou ela pode ser MN, Hg, milímetro de mercúrio. Então, a pressão tem outra unidade. Concentração é mol por litro, pressão tem outra unidade. Então, aqui vamos dizer que ele tinha dado, vamos botar aqui 0,1, 0,5 e aqui 0,4. Estou chutando números aqui, ó. Tudo em ATM, ATM, ATM. Aí, o que vai se fazer agora? Ele já te deu os valores no equilíbrio? Já deu os valores no equilíbrio, o que faz? Só substitui. Então, ele já me deu os valores no equilíbrio, ó. Kp, pressão. Quanto é que vale o NH3? 0,4 ao quadrado. Dividido. Quanto é que é a pressão do N2? 0,1. Quanto é que é a pressão do NH3? Não, do H2 é 0,5 ao cubo. Aí você vai ter que fazer 0,4 vezes 0,4, 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Sinto muito, né? Mas é continha. Mas vou repetir, normalmente os números são números mais inteirinhos para fazer conta mais fácil. Então, ponto 4 vezes ponto 4, dividido por ponto 1, dividido por ponto 5, dividido por ponto 5, dividido por ponto 5. Vai dar 12,8. Então, esse Kp, 12,8. Significa o que essa constante? Ela é maior que 1, ó. Então, significa que o equilíbrio está deslocado mais para os produtos, que é o que a gente quer geralmente produzir, né? Aumentar a quantidade de produtos. Beleza, galerinha?
Então, hoje eu vou dar um descansinho para vocês, agora mais 5 minutinhos, falta ali, ó. Deixa eu ver quem temos aqui, a Thaís e Jackson. Jackson apareceu depois. Fala, bom dia, seu Jackson.